É um bom mecânico, mas Sana, olha, daqui a pouco vamos jogar a garrafa lá de cima, pega aí, bicho. Hoje, eu estou contente porque eu resolvi falar para as minhas companheiras ontem que a minha tomada de consciência como mulher foi através do cinema brasileiro. Vai ter forró na capa do Bill, você vai ver o que nunca viu. Todas essas pessoas e muitas outras estão hoje no programa Abertura. Dois assuntos dominaram a semana: a formação do PTB e o chamado pacote econômico. São as duas grandes notícias nacionais. E são nessas notícias que o programa mergulha com profundidade. Euler Bentes, Severo Gomes, Rich Bitter, Herbert Leve, Adolfo de Oliveira Franco, Ivete Vargas, Pedro Nava, Darcy Ribeiro. Esse é o espírito de abertura. Esse é o espírito da democracia. Não importa de que lado você esteja. Patrocínio da sua caderneta de poupança. Quem poupa, conquista o que a vida tem de melhor. Fazer uma nova televisão me parece que não implica nenhuma ambição pessoal. Todas as circunstâncias determinam que uma nova televisão deverá acontecer, porque ela é resultado, inexoravelmente, de um processo maior, de um processo político e social. E esse processo, esse nosso país, felizmente, começa a viver. Ele renasce. O renascimento significa, sem dúvida nenhuma, a proposta de novos momentos em todo o comportamento de um país